Olá pessoal, um bom dia para vocês. Hoje, quarta-feira, dia 15 de julho de 2026. Pois é, às vezes a gente se pergunta assim, rapaz, será que esses caras não tomam tendência na vida não em relação aí a esses ministros do Supremo Tribunal Federal? O ministro Alexandre de Moraes estava meio que adormecido, ninguém falava mais nele, mas parece que tem uma coisa que cutuca ele, que futuca, fala, rapaz, tu tem que fazer alguma coisa, tu tá apagado. E aí, de repente, do nada, o cara vai, proíbe Flávio Bolsonaro. O Bolsonaro entrou em destaque novamente, o Flávio foi lá, leu a carta, mexeu com a população, pelo menos com o povo que tem um pouquinho de juízo. E aí ele falou, o quê? Bolsonaro em destaque? Bolsonaro mandando carta pro filho para falar pra nação? Eu vou me meter. E se meteu, só que deu ruim. Aliás, ultimamente ele tem se dado mal. E dessa vez, eu vou começar aqui já mostrando um vídeo para vocês, uma matéria que a OAB, que até pouco tempo atrás não se metia, não ia contra o ministro Alexandre. Porque, gente, a gente não se cansa de falar. O mal só cresce porque aqueles que se dizem de bem, não vou nem dizer que é de bem, mas que se dizem de bem, ou que deveria fazer o papel de bem, não arregaça a manga e não luta. Deixa. Aí o que acontece? Por que o Brasil está na situação que está? Porque muitas pessoas que se dizem de bem, muitos inclusive, nós estamos vendo aí, que se dizem cristãos, né? Tem pastores, tem padres, grandes empresários, que estão pensando sempre no próprio umbigo, enquanto está ganhando dinheirinho, é tapinha nas costas, é amiguinho do amiguinho, porque leva vantagem em alguma situação, vai deixando pessoas importantes. Porque se todo mundo se unir mesmo, falar, não, peraí, tu é meu amigo, já fez muito bem para mim, mas eu também já fiz para ti, mas tu tá passando os pés pelas mãos. Não compactuo dessa safadeza sua, não. O mal não venceria, não, gente. O mal não triunfaria, não avançaria como avançou no Brasil, não. O problema é que nós vimos, na época do 8 de janeiro, o Bolsonaro, o ministro da Suprema Corte, rindo da desgraça alheia, do povo que paga o salário dele, dizendo, quem é que não viu esse vídeo? Ministro Alexandre de Moraes, rindo para os seus compassos, para os seus companheiros, dizendo, calma que ainda tem muito para ser preso, tem muita gente para se prender ainda. Antes de dizer o que eu ia falar, eu fiquei feliz com a fala do ministro Toffoli, porque comparando os números, ainda tem muita gente para prender e muita multa para aplicar. Gente, aonde que num país democrático, num país de direito, um ministro da Suprema Corte, que deve a todo custo ser neutro, vai falar uma coisa dessa, gente? Dizer que tem mais gente para prender? Isso é brincadeira. Isso é prender as pessoas, tirar as pessoas da sua vivência pessoal, né, normal, com seus parentes, livre para poder navegar em internet, que hoje a internet é como se fosse uma rua, que você vai para a praça e conversa com todo mundo, seria mais ou menos assim a internet hoje. Priva a pessoa de tudo, ainda mete uma tornozeleira, corta a conta bancária, inferniza a vida e fica brincando que tem muita gente para ser presa. Com um agravante, essas pessoas não fizeram nada, não a ponto de ser presa de 14, 15 anos de condenação. Pois é, mas parece que a batata de alguém aí está assando. Se não aqui, ontem eu estava falando sobre quem é que vai prender o ministro da Justiça? Pois é, o problema é que o mal, eles se julgam deuses. Bom, aqui no Brasil ninguém me toca. Aí começa a extrapolar. E foi o caso do ministro Alexandre de Moraes. Ele extrapolou e atingiu logo quem? Os Estados Unidos. E se ele não for condenado aqui, certamente ele será condenado lá. E aí, quando eu digo lá, independe de quem está na presidência, porque aí já foi para a justiça. E a justiça lá, diferente daqui, lá é neutra. Lá o couro come. Até porque o presidente Trump pode sair, que eu não acredito que vai sair, mas pode sair, né? Mas tem os senadores, os deputados que têm sangue nos olhos, que estão vendo, que vêm acompanhando. Esses vão continuar, provavelmente vão continuar. Sai um, entra outro, mas não adianta. Lá, de certa forma, tem esse certo equilíbrio.
Vamos lá, 1 minuto e 32 segundos. Dá uma olhadinha nessa matéria aí, porque agora a OAB foi para cima do Moraes por ele ter proibido o Flávio Bolsonaro de visitar o pai, né? Por causa da questão da carta. Dá uma olhadinha aí, gente. Vamos lá. A OAB reagiu depois de ser notificada por Flávio Bolsonaro. Agora enviou um ofício ao gabinete do ministro Alexandre de Moraes, questionando a decisão que impede Flávio Bolsonaro de falar com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Na tela, aí a gente tem a decisão antecipada para vocês no Bastidores CNN. Descendo lá na segunda página, são 2 páginas de ofício. É importante a gente ressaltar que o Conselho Federal da OAB é quem recorre dessa decisão, como a gente havia dito anteriormente. E fala o seguinte, olha, eu estou me atendo à lei, sem ingressar no mérito da decisão judicial, tampouco formular qualquer consideração acerca das circunstâncias que determinaram a sua prolação. Esse Conselho Federal dirige-se a Vossa Excelência para destacar o aspecto estritamente relacionado às prerrogativas profissionais da advocacia e cita, eu vou chegar aí na segunda página, mas lembrando, cita uma lei existente de 94 que assegura ao advogado o direito de comunicar-se com seus clientes, pessoal e reservadamente, quando presos, detidos ou recolhidos, inclusive, independentemente da apresentação de procuração. Trata-se de garantia legal, vinculada ao adequado exercício da advocacia e à efetividade de direitos de defesa. Pois é, meus amigos, essa é a situação. Quem tudo quer, nada tem. Eu já aprendi esse ditado há muito tempo. O cara chega no poder e quer ganhar o mundo, acha que, ainda mais seguindo um caminho nada convencional, um caminho que, enfim, tá aí o resultado. Aqui, ó, tem uma matéria aqui que diz aqui, ó, eu vou passar uma informação para vocês interessante aqui, relacionada a Soraya, mas só para concluir aqui esse negócio do Moraes, olha só isso aqui, ó. Defesa de Trump, preste atenção, defesa de Trump diz que Moraes extrapolou atribuições e pode ser julgado nos Estados Unidos. Isso aqui não tá relacionado à carta do Bolsonaro, não, tá? A carta que o Bolsonaro fez, não. Isso aqui é uma outra situação. Eu só estou mostrando essa informação para vocês porque vai de encontro com o que eu falei para você. Ele pode não ser julgado aqui, mas a batata dele está assando lá nos Estados Unidos, assim como em outros lugares, né? Mas nos Estados Unidos é certo que ele vai ser julgado lá, ainda por causa daquele negócio das redes sociais, daquela empresa, né, do X, da Rumble, né? Enfim. Bom, gente, eu vou passar uma outra informação aqui para vocês, que é da Soraya Tronic. Vocês lembram da Soraya? Alguém lembra da Soraya Tronic? É mais uma que nadou aí na onda Bolsonaro. Chegou onde chegou, gente, chegar ao Senado. Uma pessoa comum, não é vereador, não é deputado estadual, não é deputado federal, é ao Senado. Uma boa grana, uma carteirada, já pensou senador com aquele símbolozinho? É muita moral, é muito moral. E aí a mulher chega, parece que essas pessoas vão dormir, será que ela, tá bom, eu tenho um propósito, não concordo muito com o Bolsonaro, não, pô, gente, eu cheguei aqui graças ao cara, apoiando a ideologia, o que ele mudou para eu ter que largar ele, e mesmo que você largue, você tem um direito, todos nós temos um direito, a gente pode mudar, aí você vai cuspir no prato que comeu, você vai, igual esse Antônio de Paulo, o cara não faz, gente, eu acompanho esse cara todo dia, eu não venho aqui porque me dá até ânsia, mas eu fico só vendo todo ele, eu começo a ver, de novo falar do Bolsonaro, todo santo dia ele fala, esse negócio da carta ele já falou, ele falou da carta, ele falou que tá errado, que não sei o que, bababá, que o Moraes tá certo, é sempre assim, ele vai sempre nadando na contramão da correnteza do rio. E Soraya Tronic, né, assim como Alexandre Frota, a Heisman, Joyce Heisman, né? E tantos outros, né? O próprio Janones. Essa turminha aí, gente, nadou. O próprio Antônio de Paulo, que eu acabei de falar, né? Essa turminha chegou onde chegou, graças ao Bolsonaro. Não sei o que deu na cabeça dessa turma, por interesse. A Soraya eu sei que foi por interesse. O Antônio de Paulo dizem que sim. Colou com. Agora ele tá caindo de pau também. De vez em quando, pelos cantos da boca, ele fala do prefeito do Rio, né?
Esqueci o nome dele agora. O prefeito do Rio, o ex-prefeito que agora está vindo tentar vir como governador. E colocou o filho dele lá, o cara arrumou uma boca lá pro filho dele para ganhar um negócio de ONG, investiu e tal. Tá lá envolvido também, né? Mas ele adora falar dos outros e esquece o próprio rabo. Então Soraya Tronic tá vindo nessa onda aí. O que aconteceu com a Soraya Tronic? Ela saiu do Podemos, eu acho que é do Podemos, e foi pro PSB, Partido Socialista Brasileiro, negócio assim. É socialista, é coisa de comunista mesmo. Ela mostrou a face dela. Aquela cara dela, se eu não me engano, há muito tempo. Só que ela foi para lá com a intenção, primeiro, sair de um partido que estava mais próximo da direita, né? E foi lá puxando mais para o lado, porque o PSB ele é bem ligado ao PT, tá? Para quem não sabe, esse é de esquerda mesmo. É centro-esquerda. Tem o centro-direita, né? Que na verdade não é nada. Ou é de direita ou não é nada. Embora não seja nem tão radical, tem coisas que a esquerda, alguns planos, né? Alguns projetos, perdão, da esquerda, que é válido, né? É válido. Aumentar salário de fulano e de ciclano, desde que não extrapole o orçamento, faça tudo direitinho, é válido. Eu não vou dizer que o outro lado só tem o que não presta, não. Embora 80% das coisas que eles tentam provar é tudo coisa para lastimar mesmo o país. Muito bem. Soraya Tronic foi lá para esse outro partido, achando que ia se dar bem. É como eu sempre digo aqui, às vezes a pessoa é de direita, mas está num determinado partido de centro, puxando para a direita, embora centro às vezes também, por isso que o nome é centro, puxa para a esquerda, mas como o Novo, né, nós temos vários políticos aí que estão casados com o Bolsonaro e é do Novo, e o Novo é centrão, né? Republicanos, que é o caso da Damares, que parece que a Michelle também vai, que é o partido do Edir Macedo, não canso de falar isso aqui, que está ligado à Universal, tem uma força muito grande, não podemos fazer vista grossa para isso, justamente por causa da Igreja Universal. Lavagem cerebral, não adianta, isso aí a gente vai falar, o cara chega na igreja, o pastor, pum, pronto, acabou. Embora eles não vão falar lá abertamente num culto em quem os fiéis devem votar, mas a gente sabe que lá por trás dos panos tem reunião, enfim, né? Tem um boca a boca lá dentro mesmo que espalha e acabou. Ela achou que ia se dar bem, né, no PSB. Chegou lá, já tinha um candidato para vir como senador. Ela se lascou. Aí falaram, olha, aqui você não vai poder vir como senadora. Eu vou botar você como suplente, primeira suplente, né, do candidato X, que é o nosso candidato. Aí agora ela abriu mão, não vai vir mais como senadora, como candidata a senadora, ela vai ser suplente. E olha que esse cara é o quinto, tá em quinta colocação para alcançar uma cadeira no Senado. Lembrando que parece que só pode entrar 2 por estado, só para vocês terem uma noção, tá? Tá aqui a matéria no Jornal da Cidade Online. Desmoralizada, Soraya desiste de candidatura ao Senado. Soraya decidiu que não vai mais concorrer à reeleição, certamente quer evitar um grande vexame. A saída honrosa vai aceitar ser suplente na chapa do petista Vander Loubet. O PT definiu que deverá lançar, é o PT, né? Ela não está no partido do PT. O PT definiu que deverá lançar o deputado federal Vander Loubet, do PT, como candidato ao Senado, tendo a senadora Soraya Tronic, do PSB, como suplente na chapa para as eleições de outubro. Embora ambos tenham concordado com a proposta construída pela legenda do Estado, a definição só será oficializada após uma reunião presencial com Lula em Brasília, ainda sem data confirmada. E aí, seguindo aqui, segundo Vander, o PT do Mato Grosso do Sul deverá apresentar apenas um candidato ao Senado após meses de diálogo interno sobre a composição da candidatura. Soraya Tronic deixou o Podemos, né, no início deste ano para se filiar ao PSB, partido aliado ao governo federal. A ideia inicial era que Vander e Soraya disputassem separadamente a vaga ao Senado, mas pesquisas analisadas pela direção estadual indicaram dificuldades para ambas as candidaturas de forma isolada.
Conforme levantamento divulgado em 5 de julho, agora, os dois apareciam tecnicamente empatados entre a quarta e quinta posição. Somadas as intenções de voto dos dois nomes, se aproximariam aí a 20%. Na avaliação do partido, a unificação da candidatura de Wanda e Soraya fortalece o campo político ligado a Lula e evita a dispersão de votos, como a gente sempre fala aqui. É o que ontem mesmo no vídeo eu falei. Esse negócio de você, vota no fulaninho, não vota no Flávio, não vota no... Você divide o voto, você não elege nenhum e nem outro. Vocês estão vendo como que os caras da esquerda, eles são muito... Os caras são afinados em política. Vocês estão entendendo? E ela aceitou. Ela aceitou, não. Suplente. Gente, suplente vai ganhar o dinheiro dela. Ela quer o cascalho, quer estar lá, né? Só que eu acredito, lá no Mato Grosso do Sul, né? Ela falou aqui, alcança aí 20% dos votos total. Eu acredito que esse cara, esse tal de Wanda do PT, não ganha no Mato Grosso do Sul. Ele não ganhando, ela também não ganha, tá fora da política, tá? Mas, de qualquer forma, Soraya Tronic não será mais senadora. O mandato dela acaba esse ano, faz 8 anos, que senador é de 8 anos, deputado federal é de 4 em 4, que eu acho que parece que isso vai mudar, né? Que agora vai ser tudo 5 anos. Mas Soraya Tronic está fora da política, caiu. Mais uma traidora que caiu. Gente, eu vou ficar por aqui, só quero mostrar uma situação para vocês. Dá uma olhada nesse print aí, eu tirei da Record, mas eu já fui buscar a matéria e vou ler a matéria na íntegra para vocês. No vídeo de ontem eu falei que eu não sei o que está acontecendo, que a polícia do Rio, a polícia de São Paulo está caindo para cima da bandidagem, mas está caindo com força. E eu cheguei a citar para vocês, será que o Trump não está, né, dando... E olha só essa matéria aí. Uma investigação da Polícia Civil aqui do Rio de Janeiro, está sob investigação, está prendendo vagabundo pra caramba, descobriu que tem empresas, Rio, São Paulo, em vários estados, o couro está comendo. O que está por trás eu não sei, a gente deduz mais ou menos. Descobriu, olha só, e tem dedo dos Estados Unidos aí, porque tem um suspeito que está sendo investigado, que foi os Estados Unidos que mandou a nota para cá, né? Olha, esse cara aí tem ligação com grupo terrorista. Dá uma olhadinha o que está escrito lá embaixo. Descobriram que um grupo de traficantes aqui, que a gente já qualifica como terroristas, está lavando dinheiro para o tráfico e tem ligação com a Al-Qaeda. Para quem não sabe, a Al-Qaeda é um dos maiores grupos terroristas que invadiu os Estados Unidos em 2001, precisamente no dia 11 de setembro de 2001, e atingiu as 2 Torres Gêmeas, onde morreu mais de 3 mil americanos, 3 mil pessoas, no coração dos Estados Unidos, abrindo ali uma ordem, né, para caçar, como se fosse rato, o tal do Bin Laden, que era na época o líder da Al-Qaeda. E assim foi feito, e anos depois, Bin Laden acabou sendo encontrado e executado lá na terra dele, se eu não me engano, no Afeganistão mesmo. Essa matéria eu vou soltar na parte da tarde. Eu vou ficar por aqui. Para você que assistiu, muito obrigado. Não esqueça do seu like, do seu comentário e compartilhar o vídeo. Um abraço, que Deus abençoe a todos. Até a próxima.